Olá, casais da hora, tudo bem? Aqui Pastor Hernandes, mais uma mensagem dos 8 passos para a transformação dos relacionamentos. E hoje nós vamos ver o segundo passo, estabelecendo os papéis familiares entre pais e filhos. Amém? E como texto para esse estudo, eu queria ler 1 Samuel 2, do 27 ao 30 e 3, de 11 ao 14, que diz: Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor: Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos envergonhardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel 3, 11, 14 diz: Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, e nem com oferta de manjares. Eu gostaria também de estar lendo Efésios 6, 1, 4. A gente até já viu sobre esse texto, mas eu gostaria de ler agora, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honrai a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? E aí então vamos ver aqui os papéis estabelecidos por Deus para pais e filhos. O sacerdote Eli pecou por não exercer de forma adequada o papel de pai de seus filhos Hofni e Finéias, pois não os exortou quando necessário e nem corrigiu suas deformações, fazendo com que seguissem um caminho que os conduziu à morte. De outro lado, os filhos de Eli também desobedeceram a seu pai e seguiram seu próprio caminho, vivendo as consequências de seus pecados. O resultado desse desajuste no relacionamento entre pai e filhos foi a destruição de toda a família. E sob o ponto de vista dos relacionamentos, a Bíblia é um livro que estabelece papéis a serem desempenhados pelo homem, pela mulher, pelos pais e pelos filhos, pelos patrões e pelos empregados, tudo à luz dos princípios espirituais estabelecidos por Deus. Hoje você vai dar o segundo passo para a transformação dos seus relacionamentos, especialmente aqueles que dizem respeito aos pais e seus filhos, permitindo que o Espírito Santo restaure o que foi destruído e roubado pelo inimigo, pois a promessa que está sobre você e a sua casa é esta: a sua posteridade será reconhecida entre as nações, e a sua descendência no meio dos povos, e todos quanto o virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Está escrito em Isaías 61, 9. Tá bom? E aí eu gostaria de falar para você sobre coisas que tentam destruir um relacionamento entre pais e filhos. A primeira coisa
é a falta de submissão à autoridade de Deus. Como está escrito lá em Êxodo 20, 12, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Essa falta de submissão, falta de honra aos pais e à mãe, essa falta de honra, ela acaba deixando a sua vida dos filhos mais curta. E quando eles honram, os seus dias se prolongam. Isso está escrito na Bíblia, né? Um filho que mente, um filho que faz coisas erradas, um filho que cai na prostituição, que cai no vício, ele tende a ter seus dias minimizados, tá? Como diz a palavra de Deus. Mas aqueles que honram, ele terá vida longa. A segunda coisa que destrói um relacionamento entre pais e filhos é a falta de limites impostos aos filhos. Hebreus 12, do 7 a 9 diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então tem que ter limites. E nós temos limites como servos do Senhor. O Senhor, ele nos dá limite, ele nos dá os mandamentos. Esses são os limites impostos a nós filhos. Se nós não obedecermos, nós morreremos. Nós não teremos vida longa. Tá? Então limites são impostos. E quando nós obedecemos os limites, obedecemos os mandamentos, nós conseguimos ter um relacionamento entre pai e filhos. O terceiro fator é a falta de obediência dos filhos à autoridade dos pais. Provérbios 1, 8, 9 diz o seguinte: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como um diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Diadema gracioso é como se fosse uma coroa de graça em tua cabeça. Então, a falta de obediência dos filhos, ela destrói o relacionamento entre pai e filhos. Falta de obediência à autoridade dos pais. Então, os pais têm que exercer uma autoridade, né? E também o quarto fator que destrói o relacionamento é o mau exemplo dos pais aos filhos. Como é que você vai querer que o filho faça uma coisa boa se o pai não dá um bom exemplo? O pai tem que dar o exemplo. Se o filho vê o pai orando, o filho com certeza vai orar também. Se vê o pai fumando, vamos dizer, um exemplo, a tendência do filho é um dia fumar. Se vê o pai bebendo, a tendência do filho é um dia ele beber. Então, o mau exemplo dos pais aos filhos destrói o relacionamento entre pai e filho. Amém? E como eu exerço, como é que Deus, como que a Bíblia nos fala sobre o exercício dos papéis familiares adequados para transformar o relacionamento? Primeiro, eu exerço o papel e a autoridade de sacerdote na minha casa. Eu tenho que perguntar: eu sou um referencial de Deus, Pai, aqui na terra para meus filhos? O sacerdote, sob o altar de Deus, ele queima incenso e traz a estola sacerdotal, como nós vemos lá em 1 Samuel 2:28. Eu o escolhi dentre todas as tribos para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. O papel de alguém escolhido para ser sacerdote é o de entrar na presença de Deus, subir ao altar e buscar direção, respostas e conselho para seus filhos. Também é o papel daquele que ora. Ele queima o incenso que sobe como aroma agradável até o altar de Deus, constantemente, que coloca a sua vida e a dos seus filhos diante do Senhor. É aquele que exerce a autoridade delegada por Deus com santidade, vestindo a estola sacerdotal.
e não se omite na educação e formação de seus filhos. O pai precisa suprir física e emocionalmente, proteger, incentivar, mas também corrigir e exortar seu filho, buscando no Senhor a direção para cada uma dessas atitudes. Amém? Outro papel familiar adequado. Você tem que ver, que você tem que pensar, tem que saber se você colocar em prática. Eu dou honra à autoridade espiritual. Como está escrito lá, o filho que honra seu pai será bem sucedido em tudo que fizer. Provérbios 1, 8 e 9 diz: Filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Honrar pai e mãe é um mandamento incondicional e é o único com promessa. Prolongarão os anos de vida, acrescentarão anos de vida e paz, como está lá escrito em Provérbios 3, 1, 2. Os ensinamentos e as direções dos pais aos filhos são tão preciosos que a palavra os compara a joias. Não esqueça disso. E aí outra coisa que você precisa se perguntar: eu ponho em prática os ensinamentos da palavra? Filho, obedece ao pai no Senhor, e o pai não desperta a ira do filho. Efésios 6, 1, 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira. Obedecer é diferente de honrar, porque envolve uma atitude prática. É uma escolha que se faz, mesmo que não se concorde com a direção recebida dos pais. Os pais, por sua vez, devem exercer a autoridade delegada por Deus, sem despertar a ira de seus filhos, que pode ocorrer quando não se dá atenção às necessidades dos filhos, quando se estabelece uma comparação e se estimula a competição entre os filhos. Nós devemos evitar isso. Tá? Nós precisamos colocar em prática os ensinamentos da palavra na nossa casa, sobre nossos filhos. Amém? Nós precisamos colocar tudo isso em prática. Exercer a autoridade de sacerdote na nossa casa. Honrar a autoridade espiritual, para que seu filho veja ele como exemplo também. E pôr em prática os ensinamentos da palavra na sua casa. Obedecer é diferente de honrar. Nós devemos obedecer a palavra, o que está escrito. Escolher fazer o que é certo, para que nós possamos dar o exemplo aos nossos filhos. Eu queria que você, como término desse ensino, desse passo, segundo passo, porque nós temos ainda mais 6, eu queria que você orasse comigo essa oração que nós vamos fazer agora, porque eu acho que é muito importante que nós hoje decidamos viver um relacionamento transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Olha assim: Senhor, eu recebi a Tua palavra hoje e decido daqui em diante viver um relacionamento transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu te peço perdão se fui insubmisso à Tua autoridade, se como pai não soube impor limites aos meus filhos e por causa disso os prejudiquei de alguma forma. Peço perdão também se como filho me rebelei contra a autoridade de meus pais, não apenas através de palavras, mas com gestos e atitudes que os desonraram, porque entendi que a obediência e a honra farão com que eu tenha uma vida longa. Seja bem-sucedido e tenha paz em tudo que eu fizer. Me ensina, Senhor, a ser um pai que supre física e emocionalmente as necessidades de meu filho, que o incentiva, mas também corrige com amor, que impõe os limites certos no momento oportuno, sempre buscando em Ti a direção. Como filho, eu te peço que me ajude a não ter nenhuma resistência às direções e os ensinamentos que venham do Teu altar.
através da vida de meus pais, porque eu quero honrá-los, para que tudo me vá bem e eu tenha vida e paz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que esse ensinamento, que esse segundo passo tenha te ajudado a rever alguns conceitos, a ver algumas coisas que estão faltando, para se ajustar, para que você possa ter uma vida aí, um relacionamento agradável perante o Senhor, tá bom? E amanhã tem mais. Fica ligado, tá bom, casal da hora? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até amanhã, casais da hora. Deus abençoe grandemente a sua vida.